Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como fazer a instalação do Ubuntu Server. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, um recado bastante importante. Primeiramente, queria pedir desculpa por não ter aparecido aqui segunda-feira passada. Eu comentei que os vídeos são toda segunda, mas infelizmente minha mãe ficou internada, mas ela tá melhor, já está em casa, então vamos voltar aqui à rotina. Um recado bastante importante também, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, de deixar suas dúvidas, tá? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, ou você pode me chamar diretamente lá no Instagram. Faça o compartilhamento e também venha fazer parte dessa comunidade. Estamos chegando quase aí aos mil inscritos. Vem comigo pra gente aprender mais sobre Linux e esse mundo open source. Antes de começar, é necessário então fazer aí o download da ISO do Ubuntu Server, tá? A gente vai estar utilizando aqui o virtualizador VirtualBox. A única coisa que vai mudar aí de outros virtualizadores é só a questão mesmo que você vai criar ali o processo da máquina virtual, mas para fazer a instalação do sistema operacional vai ser a mesma coisa, tá? Então não muda. Primeiro você faz o download da ISO, eu vou deixar esse link aqui que eu tô utilizando para fazer o download aqui na descrição pra vocês, tá bom? É só fazer literalmente o download da ISO, salva aí numa pasta. É interessante vocês deixarem salvo aí todas as ISOs de vocês. E aí a gente vai criar essa máquina virtual no VirtualBox. Então, deixa eu acessar aqui no VirtualBox. A gente criar então a nossa máquina virtual. Você vai clicar em novo. Vamos colocar aqui o nome da máquina, vou chamar de Ubuntu Server. Observe que ele já pegou aqui qual que é o tipo, né? Que é um Linux e um Ubuntu 64 bits. Aqui ele mostra pra gente a pasta onde vai ficar todas as máquinas virtuais que você criar. E aqui a gente vai selecionar a ISO. Eu já tenho ela aqui, ó, Ubuntu 24.04 Live Server. Então vou clicar ela aqui, ó, já selecionou. Vamos clicar aqui para ele pular essa instalação desassistida. Vamos clicar em próximo. Aqui, né, interessante essa questão para a gente fazer a criação da máquina virtual referente aos hardwares, né? Então, quanto que ela vai ter de memória RAM, quanto que ela vai ter de armazenamento e entre outras questões. No meu caso, na minha máquina, eu só tenho 8 GB, né, que equivale a 8.192 megabytes. Então, é recomendado, né, fazer a instalação do Ubuntu Server. Se você estiver fazendo um laboratório, se você estiver ali executando uma coisa mais simples, não há necessidade de você colocar muito espaço. Mas se você estiver utilizando esse vídeo para você fazer a instalação de um servidor ali dentro da sua empresa, da sua rede interna, enfim, é interessante que você utilize mais recursos. Eu não vou colocar 8 GB por essa questão de senão vai travar tudo aqui. Mas se você tiver como, né, se você tiver aí espaço no seu armazenamento físico, né, na sua máquina física, porque lembrando que ele vai utilizar esses recursos físicos, é interessante que você coloque um espaço maior. Nesse caso eu vou deixar 2048 mesmo. Vamos clicar em próximo. Ele vai estar utilizando aqui 25 GB, mas eu vou colocar só 20 para ele não utilizar muita coisa, porque eu não tenho muitos recursos nessa máquina. Vamos clicar aqui em próximo. E aqui ele mostra pra gente todas as configurações que a gente fez. Então, o nome da máquina, onde vai ficar salvo, a ISO, qual que é o sistema operacional, as informações aqui que a gente colocou de memória principal e também de disco rígido, né? Que seria ali um SSD, um HD, por exemplo. Vamos clicar em finalizar. Ele criou aqui pra gente, então, a nossa máquina virtual. Lembrando que é só a criação da máquina virtual, não é do sistema operacional. Então, eu vou clicar aqui em iniciar. E aí, a gente vai fazer a instalação, então, do nosso Ubuntu Server. A primeira coisa que ele aparece aqui pra gente é se a gente quer fazer uma tentativa, né, ou uma instalação. Caso a gente vai instalar, então a gente escolhe essa opção mesmo, né, ela já vem selecionada. Lembrando, pessoal, que aqui essa parte da instalação do Ubuntu Server, ele vem sem interface gráfica, diferente do desktop, tá?
Então, tudo que a gente vai mexer é pelo teclado, não tem mouse aqui, tá? Então, a gente vai selecionar essa opção mesmo, ó, só pra vocês verificarem que mexe aqui. Então, primeira opção, Enter. Aí, a gente vai esperar ele fazer o carregamento aqui. Uma pergunta interessante, pessoal, também em questão disso, talvez vocês possam me perguntar, se você já é uma pessoa que tá por aqui há um bom tempo, que se vale a pena utilizar o Ubuntu Server do que o Debian, porque o Debian você não tem a diferença de ser um desktop ou um servidor. Você pode fazer ali um desktop servidor, ou pode fazer simplesmente uma instalação sem interface gráfica e deixar também como servidor. A questão aqui é que o Ubuntu ele é baseado, né, ali no Debian, e os dois vão ter praticamente os mesmos comandos, as mesmas questões, mas o que muda é que o Ubuntu ele é mais pesado. O Ubuntu, apesar de ele ser mais pesado, ele tem mais recursos da internet, né, então para você fazer pesquisas, dependendo aí do que você for fazer dentro desse servidor, você vai encontrar muito mais fácil algumas documentações do que o Debian. Mas o Debian, ele é um dos melhores sistemas operacionais, assim, de Linux, né, para você realizar a criação de servidores. Então, depende do que você deseja fazer, depende do que é mais fácil para você, depende do que também foi direcionado pela empresa. Então, fique ao seu critério, tá? Mas, utilizando a minha opinião, eu acredito muito que o Debian, ele é muito melhor para a questão do servidor e o Ubuntu é muito melhor para a questão de desktop. Bom, quando ele fez todo o carregamento, aí a gente vai escolher agora as opções da linguagem, né, da língua. A gente pode selecionar aqui português, tá? Ou a gente pode colocar aqui inglês. Eu vou deixar em português mesmo. E aqui ele pergunta pra gente a questão do teclado, né, do keyboard. Então, se você tiver escolhido inglês, né, se você quiser voltar, por exemplo, escolher inglês, por exemplo, e aqui a gente clica aqui na primeira opção do layout, né, lembrando que é tudo teclado, tá? Layout, Enter, a gente pode escolher o teclado aqui em português também. Português Brasil, tá? Então, tanto faz, depende aí da opção que você escolher. Já que eu deixei em inglês, eu vou deixar em inglês mesmo. Então, a gente vai dar aqui um Done. Ele vai pegar as opções. E aqui ele vai fazer uma pergunta. Isso aqui é muito interessante, tá? Ele pergunta, olha, você quer instalar o Ubuntu Server, que você vai fazer a instalação de tudo que tem de importante do Ubuntu Server, né? Então, todos os pacotes, para você ter uma experiência ali mais confortável, um sistema operacional que seja mais gerenciável e tudo mais, ou você prefere fazer uma instalação mínima, que é uma instalação customizada. Isso depende do que você deseja fazer. Quando você não tem muito conhecimento com Ubuntu, é interessante você fazer a instalação do Ubuntu Server por completo, que ele já vem com alguns pacotes aí, que é mais fácil para você mexer. Mas também, se você quiser aprender de verdade, mexer bastante, né, porque para entender sobre coisas que não vêm, sobre pacotes que você precisa pesquisar, enfim, é interessante você fazer uma instalação mínima. A gente vai fazer uma instalação aqui do Ubuntu Server completo, mas se você quiser escolher a instalação mínima, você simplesmente vai, né, selecionar aqui, ó, Ubuntu Server mínimo e dar um espaço para você selecionar. Mas aí eu vou escolher o Ubuntu Server mesmo completo e vou dar um Done. Ele vai perguntar aqui sobre a questão da interface de rede, né? Da rede, enfim, da configuração de rede. Nesse caso, como eu estou utilizando o VirtualBox, a gente precisa utilizar, né, fazer a criação dessa máquina em modo NAT, que já vem por padrão, para que ele consiga fazer as buscas dos pacotes, né, do repositório em si, para conseguir fazer a instalação. Se você deixar de outro modo, ele não consegue fazer essa busca, né, porque ele não vai ter acesso ali à internet, e aí você não consegue ter a instalação completa do sistema operacional, principalmente se a gente vai falando do Ubuntu Server, tá? Não do Ubuntu mínimo, Server mínimo, tá? Do Ubuntu Server completo.
Então, aqui, se você tiver numa rede interna ali que tem acesso à internet e tudo mais, você pode clicar na opção da interface, né? Esse ENP0S3 é o nome da interface. E aqui eu posso escolher entre colocar IPv4, IPv6, posso colocar IPv4, posso deixar ali DHCP, posso deixar ele manual, que seria o meu estático. Mas no caso, aqui como está em modo NAT, eu não vou mexer nisso. Eu vou deixar ele aqui em DHCP, vou dar um cancel e vou deixar do jeito que ele está mesmo. Ele vai pegar uma rede 10.0.2.15, que é a rede que é disponibilizada aí pela VirtualBox para que a gente tenha acesso à internet quando a gente está em modo NAT, tá? Então, vamos deixar desse modo mesmo para ele fazer essa instalação. Mas se você quiser colocar um IP fixo, você vai seguir os passos que eu comentei ali. Vou dar um done. Essa parte de configuração de proxy é também interessante. Às vezes você está numa rede interna, que ele tem acesso à internet, só que ele precisa passar para um proxy primeiro, né? Passar por um determinado proxy. Aqui dá até um exemplo, né? Você vai utilizar o HTTP, nome do usuário, senha, e aí você vai colocar a informação, seja ela em DNS ou seja ela em IP e a porta desse proxy, né? Em resolução de nome. No caso, eu não tenho nada aqui, né? Eu tô fazendo na minha casa mesmo, não tenho nenhuma informação, eu posso deixar vazio. Mas se você estiver dentro de uma empresa que tem que passar por um proxy, que geralmente acontece, é interessante, né? Interessante e importante que você coloque, porque se você não colocar essa informação, você não consegue sair para fora para buscar o repositório para fazer essa instalação. Nesse caso, como não tenho nada, eu vou só dar um nome. Ele vai buscar o repositório. Observe que ele está verificando ali a mirror, né, a configuration mirror, que é então o repositório. Então é meio como você vai fazer uma mirror, que seria um espelho desse repositório oficial, que é o archive.ubuntu.com. Ele faz essa mirror, deixa localmente para que você possa fazer as instalações. Por isso que é importante você ter acesso à internet. Perfeito, ele fez aqui, né, os testes com a mirror. Agora que já tá tudo certo, a gente pode dar um done. E aí a gente vai fazer a configuração do disco, tá? Qual que é aqui a questão? Eu coloquei, como eu falei pra vocês, um disco de 20 GB. Então, eu poderia fazer um particionamento, dividir um pouco para o barra, um pouco para outros discos, posso criar um disco LVM, posso adicionar um Malum, enfim, depende de uma das questões do que você vai fazer aqui, tá? Inclusive, se você não conhece sobre LVM, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para que você possa entender o que é LVM e como produzi-lo aí no Debian ou derivados. Nesse caso, a gente pode fazer ali a criação de LVM, particionamento, né? Você pode customizar esse storage, né? Então, depende ali do que você vai fazer. Mas no caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher a primeira opção mesmo, é que a gente vai utilizar esse disco inteiro. E a gente não vai utilizar o LVM, tá? Então, tirar essa opção. A gente não precisa de LVM, a gente vai só utilizar o disco inteiro. E se por acaso você tivesse outros discos, você ia selecionar essa opção e aqui ia aparecer outros discos, né? Então, por exemplo, você fez a instalação de um disco e você está fazendo uma instalação, você criou um novo disco para criar um LVM. Então, aqui, por exemplo, se você tivesse adicionado 2, ele apareceria aqui. Nesse caso, a gente só tem esse, a gente só vai utilizar esse inteiro mesmo. Então, vou dar um done aqui. E aqui ele mostra um review, né? De tudo que a gente fez até agora com a questão da configuração do disco. Então, a gente tem... Isso aqui é bastante importante, tá? A gente tem para o disco barra, onde ele vai ser montado, 977, oh meu Deus, 997 GB, tá? Ele vai estar utilizando todo esse disco, praticamente esse disco inteiro aí, para o barra, que é o diretório principal. E ele mostra aqui pra gente que ele tá pegando 1 GB, né? Ele pegou ali de 19, né? Para 20 ele vai pegar ali praticamente 1 GB, né?
para ele ter a criação da swap, tá? Que é uma coisa padrão que vem de todos os sistemas Linux, né? Então, ele mostra aqui pra gente, ó, tem uma partição que vai ser montada, que é 19 e tananã, que vai ser montado no bar, mas ele também vai pegar aqui um pouquinho para ele criar ali na swap, tá? Então, estando tudo ok, você, de acordo com essas informações, você dá um done. E aí ele vai perguntar aqui pra gente, olha, você confirma realmente essa ação? Porque se você confirmar, esse disco vai ser formatado. Nesse caso não tem nada, não tem problema, a gente pode dar um continue. E aí agora ele vai fazer a instalação. Para isso, você precisa então configurar as informações do seu perfil. Então você vai colocar o seu nome, nesse caso aqui, deixa tudo minúsculo, Jaqueline. E aí ele vai colocar qual que vai ser o nome do seu servidor, ou seja, né, o nome da máquina. E eu vou chamar de Ubuntu Server. Nickname, né, vai ser o seu nome, você vai repetir. Né, existe um nome ali que vai, no nome do usuário, como se fosse falando de se ele aparecesse ali com a interface gráfica, e o PKI username seria um nome curto, né, um nome pequeno. Então, eu vou deixar a mesma coisa, Jaqueline, senha. Coloquei minha senha, eu confirmei, estando tudo certo, eu vou dar um done. E aqui tem uma coisa bastante legal também. O Ubuntu, ele tem uma coisa chamada Ubuntu Pro, né, que seria o Ubuntu ali que você vai pagar para ele te ajudar a fazer algumas configurações, enfim, para uma empresa que às vezes não tem ali profissionais Linux que saibam de bastante coisa referente ao Ubuntu, enfim, referente ao Linux, etc. Talvez seja interessante. No nosso caso, a gente só quer fazer a instalação, queremos aprender, então a gente vai pular essa opção, vamos deixar ali, não vamos deixar essa opção habilitada, tá? Lembrando que você habilitar, você tem que pagar. A gente pode fazer a instalação aqui do SSH ou não, depende também do que você quer, tá? E lembrando que a instalação do SSH é para você ter o acesso remoto a essa máquina. Inclusive, se você não sabe nada sobre SSH, vou deixar um vídeo aqui na descrição também para que você possa conhecer. Eu não vou habilitar nada não, vou deixar ali sem mesmo, não tem problema, depois a gente faz a instalação. E vamos dar um done. E aí, ele vai nos perguntar se você deseja fazer alguma instalação de alguma questão a mais para você ter dentro do seu Ubuntu Server, né? Então você pode escolher aqui. Nesse caso, eu não quero nenhuma informação, quero que ele venha puro mesmo, para que a gente consiga fazer o que precisa fazer. Mas aí você pode verificar o que você deseja. Então, por exemplo, eu quero que venha com Docker, eu quero que venha com Nextcloud, eu quero que venha com, enfim, depende ali do que você deseja fazer. Então, às vezes é interessante, você tá criando um servidor para rodar Docker, então você deixa aí com Docker, depois você pode fazer a instalação manualmente, né, que é interessante ali pra gente aprender. Nesse caso eu não quero nada, eu vou deixar ele, né, cru, né, bonitinho ali pra que a gente consiga aprender. Vou dar um done. E aí ele vai fazer a instalação do sistema. Vamos aguardar ele fazer a instalação do sistema. Quando a instalação do sistema for concluída, ele vai aparecer aqui um reboot. Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a instalação, né, ali naquela faixinha laranja, ela informa que a instalação está completa e que a gente pode, então, rebootar a máquina. Para isso, a gente vai selecionar aqui Reboot Now. Vamos esperar aqui. E ele vai aparecer essas informações que deu falha e tudo mais, porque se a gente estivesse fazendo uma máquina física mesmo, a gente tinha que tirar nosso pendrive bootável nesse momento, e depois dar um Enter. Então, nesse caso, a gente só vai dar um Enter e ele vai entender que a gente tirou o nosso pendrive bootável, né? Se a gente estivesse ali realmente fazendo uma instalação em uma máquina física. Vamos aguardar ele subir aqui. Perfeito, ele subiu aqui. Vamos selecionar Ubuntu.
Vamos dar um Enter para ele entrar aqui. Então, observe que ele criou ali, né, o nome da máquina, Ubuntu Server. Vamos fazer o login com o nosso usuário que a gente criou e senha. Perfeito, acessamos então a nossa máquina. E aqui, se eu quiser rodar alguma, vamos dar um LS aqui, né, para mostrar para vocês que está tudo funcional. Se a gente quiser criar alguma coisa com sudo, por exemplo, criar uma pasta aqui chamada teste, ele vai pedir a senha e vai fazer as mesmas questões como se a gente tivesse realmente ali no nosso Ubuntu Desktop, né? Só que aqui ele vai estar rodando como Ubuntu Server. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chame direto lá no Instagram, tá bom? Que eu tô sempre respondendo vocês. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, @interfaceup, me siga também no TikTok, @interfaceup, e também me siga no LinkedIn. Para saber mais informações sobre a questão do LinkedIn, vou deixar os links aqui na descrição. Me siga no meu LinkedIn pessoal e no meu LinkedIn profissional, que é do InterfaceUp, que também é InterfaceUp. Vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curta, comente e venha fazer parte dessa comunidade. Se inscreva. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.